A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vou ler com você o livro de Gênesis, capítulo 15, e Deus vai falar profundamente aí no seu coração, angustiado, no seu coração, muitas vezes almejando por algo, e esse algo não acontece. Mas o mesmo Deus que fez a promessa para Abraão e cumpriu, é o mesmo Deus que te fez a promessa, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz assim: depois destes acontecimentos, que acontecimentos? Levantou 4 reis, uma guerra de 4 reis contra 5, e o sobrinho dele, Ló, é levado cativo. Então, Abraão, ele vem e ele entra, contra esses reis para tirar Ló do cativeiro. Então, Abraão, ele foi lá e ele feriu, os reis, e ele trouxe de volta o sobrinho. Então, depois desse sucedido todo de guerra, de levantes, de dificuldades, Deus faz uma promessa para Abraão. No momento mais difícil, Deus ele vai falar sempre com você, porque Ele sabe que você não tem suporte para estar sozinho. Ele é o teu suporte, então Ele precisa falar contigo. E a palavra diz que depois desses acontecimentos, depois dessa guerra toda, depois de Ló ter sido levado cativo, ser preso, Abraão interviu em favor do seu sobrinho, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, numa visão. E disse assim: não temas. Nós tememos muitas pessoas que se levantam, nós tememos muitas vezes juízes da terra, nós tememos muitas vezes a justiça do homem, nós tememos a conta que nós temos que pagar no fim do mês, do mês, e não temos um fundo sequer bancário para manter as nossas despesas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a primeira palavra do dia para você nesse dia é: não temas. Parece que tudo vai explodir, parece que tudo vai dar errado, parece que nada funciona, mas o Espírito Santo de Deus está falando para você: não temas. Não tema os homens, não tema a justiça dos homens, não temas essa conta que você tem para pagar e você não tem fundos para quitar essa dívida. E Deus está falando para você: não temas. Deus estava dizendo em uma visão para Abraão: Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção, Abraão. Eu sou o teu galardão. Eu sou. Eu sou. Deus está dizendo: eu sou. Ele não está dizendo: você é, Abraão. Não. Ele está dizendo: eu sou. Então, se eu sou, você pode todas as coisas em mim. E teu galardão será sobremodo grande. O que é galardão? Recompensa. Abraão vinha de um sucedido de promessa. Abraão vinha de um sucedido de... A primeira promessa, Senhor, lá no capítulo 12, sai da tua terra, já é difícil, sai do meio da tua parentela, mais difícil ainda, estou habituada, tenho amigos na minha terra, tenho conhecidos, levo a minha vida aqui, mas o Senhor chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e sai da casa do teu pai. O que significa isso? Sai do conforto, para ir para onde? Vou te mostrar. Então, esses sucedidos todos, Deus fala com ele no capítulo 12, aí só depois Deus fala com ele no capítulo 15. Por quê? Porque o Senhor... Mas antes do capítulo 15, ainda o Senhor fala com ele no capítulo 13 e 14. Porque o Senhor só falou com ele depois que ele se separou de Ló. Depois que Ló, o seu sobrinho, separou dele e levou toda a multidão de servos e animais para longe de Abraão, para a terra que ele escolheu, aí o Senhor fala assim: Abraão, você vai erguer os seus olhos. Onde você está, você vai erguer os teus olhos agora e você vai olhar para o norte, você vai olhar para o sul, você vai olhar para o oriente e você vai olhar para o ocidente. Por quê? Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus fez uma grande promessa para Abraão, mas lá no capítulo 15, o Senhor fala assim: não temas. O Senhor está falando com Abraão numa visão: não temas. Eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a tua proteção, não precisa temer.
Não precisa temer a multidão, não precisa temer os poderosos, não precisa temer a injustiça, não precisa temer a justiça dos homens, porque eu sou o Senhor que sou o seu escudo. Mas o Senhor ainda continua dizendo para ele: e o teu galardão, ou a tua recompensa, será sobremodo grande. Peraí, Senhor, grande? Sim, por quê? Porque você obedeceu a minha voz, você saiu da casa dos teus pais, você deixou todo o conforto que você lá tinha, você foi para um lugar desconhecido e você foi seguindo, juntamente com sua família, juntamente com a sua mulher, juntamente com seus servos, e não sabia para onde ia, mas continuou confiante em mim. E por confiar em mim, o teu galardão será de sobremodo grande. Aí tá uma coisa, Abraão tá pensando assim, pois, mas isso é muito bonito, mas não tenho descendente, como é que vai ser meu galardão grande? Como é que vai ser essa descendência para sempre que o Senhor está me dizendo? Porque você está pegado com as possibilidades, porque quando eu me pego com as possibilidades, você nunca vai ver o agir do Senhor, nós só vamos ver o agir do Senhor no impossível. Escute isso, porque isso é profético. Porque quando eu me apego com as coisas possíveis, eu consigo resolver, é possível a mim. Mas quando eu apego com as coisas impossíveis, eu entendo, a mão de Deus tem que entrar. A mão de Deus tem que estar lá. Ele tem que agir em favor da minha vida, porque se ele não agir, vou perecer. Mas eu sei de uma coisa, que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que querem ver o meu mal. Porque a mão de Deus, a boa mão de Deus, está estendida sobre aqueles que acreditam nele, aqueles que buscam nele, aqueles que creem nele. A mão de Deus está estendida. Abraão, ele fala para o Senhor, Senhor, eu tenho um herdeiro na minha casa e o Senhor já sabe quem é, ele se chama Damasceno Eliezer. Sabe quem é, Senhor, não é? É ele que vai ser, então, o meu herdeiro, porque eu peguei ele ainda, nascido, ele é servo nascido, ele era bebezinho, cuidei dele desde pequenino. E esse que vai estar na minha casa será o meu herdeiro, porque eu não tenho filhos. Ele estava se pegando com a possibilidade. O Senhor logo interrompe Abraão e diz assim, para aí. Não, não. O que, Senhor? Não. Não será este o teu herdeiro. Não. Ah, não? Não. Possível? Pertence a você, meu filho. Mas impossível? Pertence a mim. Qual é a tua impossibilidade nesse momento? O que é que você tem colocado diante do Senhor e que você fala, Senhor, eu não consigo mais. Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu busquei todas as soluções, todas as imaginações, tudo aquilo que eu podia alcançar com a minha mente, com o meu físico, eu fiz, mas não ficou resolvido. Deus está dizendo, qual é o teu problema? Senhor, o meu problema é esse. Deus está dizendo para você, não se apegue com a sua possibilidade. Agora que entrou na impossibilidade, você vai ver o meu agir. Senhor, mas não vai ser esse? Não será esse teu herdeiro. Mas como? Que herdeiro vai ser? Não posso. Tô velho, né? A gente sempre tem uma desculpa para Deus. Não posso, não tenho dinheiro. Não posso, não tenho capacidade. Não posso, não sei falar. Não posso, não consigo sequer condições para ir para outro país pregar a palavra. A gente sempre tem uma desculpa, né? Porque a gente sempre se apega com as coisas que nós estamos vendo, mas Deus não quer que nós sejamos como muitos aí dizem que crê em Deus, mas só vê aquilo que vê, né? Só crê aquilo que vê. Não crê naquilo que ainda não conseguiu ver, pegar. Mas aí está a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre aquele que crê e o que deixa de crer em Deus. Abraão está focado num servo da casa criado por ele. Não, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Eu fico pensando na cabeça de Abraão naquele momento, como? De mim? Não. Eu fico olhando o vigor dele, já um senhor de idade. Mas a preocupação maior dele nem era ele. Eu acredito que era também Sara, porque ela não tinha o costume das mulheres mais. Eu fico pensando na cabeça de Abraão, né? Como é que Deus vai fazer isso? Como é que as coisas vão acontecer? E eu começo a criar inúmeras imagens na minha cabeça. Eu começo a entrar em vários cenários para ver se encontro uma saída. E não consigo. Como Deus vai fazer? E Deus está falando para você assim, não será como você está pensando, mas será do jeito que eu quero fazer. Deus tem os seus caminhos,
Deus tem as pessoas funcionais, Deus tem aquilo que a chave mestra que você não consegue abrir, mas essa chave abrirá outras portas para você. Enquanto Abraão estava se apegado ao dilema como, Deus já estava fazendo. Você está tipo assim, como? E já Deus já está fazendo. Você sente que está muito próximo de você receber um grande milagre. Você que está me ouvindo, você está sentindo que você está muito perto de receber um milagre. E a sua cabeça fica assim, mas como? Como será? Deus está dizendo assim, não se apegue ao como. Se apegue àquilo que está sendo manifestado através da sua fé. Você está vendo com seus olhos espirituais, você sente. Você sente que algo novo vai acontecer. Você sente que tem uma vitória grande chegando aí. Você sente que algo novo, uma mudança de vida está chegando na sua casa. Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. A palavra diz assim, então o que? Conduziu quem? Deus. Deus conduziu quem? Abraão. Para onde? Para fora. Porque quando eu me ponho dentro, eu não tenho visibilidade, eu já preguei sobre isso. Tem momento que Deus vai te colocar para fora. Fora do quê? De um trabalho que você gosta. Fora do quê? De um casamento que você sabe que não vai dar mais certo. Que você sofre traições. O seu cônjuge bate o tempo todo. Você sofre violência doméstica. Aí o que Deus faz? Ele cria situações e te coloca para fora dessa relação. Ele cria situações e te coloca para fora desse trabalho. Mas eu ganhava tão bem, mas Deus está te colocando para fora. Mas eu estava na casa dos meus pais, eu estava tão bem, mas Deus está te tirando, está te colocando para fora. Mas por que Deus fez isso com Abraão? Abraão, ele estava vendo o cenário, as tendas, os servos, os animais. Ele estava olhando o contexto, ele estava olhando a velhice, ele estava olhando para Sara, ele estava vendo tudo. Ele estava concentrado em tudo que ele tinha. Como, por exemplo, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho servos, eu tenho servas, eu tenho animais, eu tenho tendas, eu sou uma pessoa importante. Abraão foi conquistando ao longo do tempo, foi ganhando as suas riquezas. Ele tinha. E Deus não quer que você concentre naquilo que você tem. Deus quer que você se concentre naquilo que você não tem. Você não tem. Deus está dizendo assim, então eu vou te tirar, vou te colocar lá fora. Porque eu quero que você comece a olhar para o céu, comece a contar as estrelas. E eu te digo logo, se é que podes contar, Deus vai te tirar para fora. Deus vai ter que te tirar para fora. Vai. Deus vai ter que te levar para fora. Ele vai ter que te conduzir porque você não quer sair. Eu tenho que me concentrar naquilo que eu tenho. Não, eu estou te conduzindo para fora. Para quê, Senhor? Para que você comece a enxergar a minha grandeza. O Senhor está dizendo, contemple os céus. Fui eu que criei. Fui eu que fiz. O Senhor estava dizendo para Abraão, Abraão, está muito limitado os seus pensamentos. Eu tenho que te conduzir para fora para você ver a minha grandeza. Eu tenho que te conduzir para fora para você ver o tamanho do céu. As estrelas se as pode contar. Você não pode contar. Você não pode, Abraão. Não. Deus vai tirar para fora. Porque Deus tem coisa nova para você. Tem pessoa aqui que está frustrada, perdeu o trabalho por esses dias. E está dizendo, eu tinha um salário tão bom e agora o que eu vou fazer? E Deus está dizendo, eu estou te conduzindo para fora. Por quê? Porque eu tenho coisa maior para você que ainda você não conseguiu enxergar. Porque enquanto você está lá dentro, você só vê o que você tem. Mas quando eu te colocar para fora, você vai ver o que eu tenho para você. Sabe aquela coisa? Eu só concentro naquilo que eu tenho, não naquilo que Deus tem para mim. Era mais ou menos isso. Abraão, ele estava concentrado em toda a sua riqueza, poder. Ok, eu tenho tudo, mas está me faltando uma coisa, vigor. Está faltando o quê? Para minha esposa. Ser fértil, ela não é. Mas Deus está dizendo, eu estou te conduzindo para fora. Eu quero que você olhe para as minhas grandezas, para as coisas que eu já fiz, para a minha grandeza, para as coisas que eu já fiz. Aí Abraão vai e começa a olhar para o céu. Aí ele começa a abrir a visão espiritual. Porque tem pessoas que estão com a visão espiritual fechada. Estão acomodadas. Se acomodaram.
Está colocando Deus do tamanho do teu problema. Está colocando Deus do tamanho da tua dificuldade. Aí o Espírito Santo de Deus está me conduzindo a falar para você. Eu estou te levando para fora, estou te conduzindo para fora. Eu quero que você faça algo. O quê? Olhe para mim. Se você olha para o céu, você já vê Deus. Se você já olha para o céu e vê todas as estrelas, você contempla o que é a grandeza de Deus. E é isso que Deus quer da sua parte. E só depois que o Senhor disse assim, você vai olhar para o céu, você vai contar as estrelas se você pode contar. E o Senhor está dizendo, está vendo as estrelas? Estou vendo, Senhor. Será assim a tua posteridade. Como? Não tenho filhos, não é? Como? Não dá. Não tenho filhos. Aí a palavra diz assim, que só depois que Deus conduziu ele para fora, é que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele colocou ali dentro do coração dele, não, eu creio, Deus pode fazer. Aí o Senhor lembrou, porque o Senhor nos lembra, viu? Deus nos lembra. Deus não atira na sua cara, mas Ele vai sempre te lembrar daquilo que Ele já fez na sua vida. Ele olha para Abraão e diz assim, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Abraão, muito curioso, pergunta, mas Senhor meu Deus, como saberei que hei de possuí-la? Essa é a dúvida, essa é a questão. Porque Deus, Ele está dizendo assim, eu te tirei dali, eu fechei essa porta para você, eu estou te conduzindo para fora para você ter novos horizontes. Aí você olha esses novos horizontes, você sabe que Deus tem isso para você, mas a pergunta que você faz é como Abraão um dia fez para Deus. Senhor, mas como eu saberei que hei de possuí-la? Essa terra que o Senhor está me prometendo. Senhor, como saberei que hei de possuir essa casa, esse casamento, essa gravidez, essa libertação desse ente querido, essa cura desejada, como eu saberei que hei de possuí-la? Esta frase foi uma pergunta que o próprio Abraão fez para Deus. Aí o Senhor, sabe o que o Senhor disse para ele? O Senhor podia falar assim, não, eu estou falando, pronto, pega aí. Não, o Senhor fala assim, na adoração, na entrega. E como? Respondeu o Senhor para ele, pegas um novilho, pegas uma cabra, pegas uma novilha, pegas uma cabra, pegas ali um cordeiro, e o Senhor foi estipulando, cada um de 3 aninhos. Pegas também uma rola e um pombinho. Mas eu fiz uma pergunta para o Senhor. Sim. O Senhor está dizendo que o Senhor me tirou da terra dos caldeus e que o Senhor vai me dar essa terra como herança. Ok. Mas como saberei que hei de possuí-la? E o Senhor vem me responder para eu buscar ali um novilho, uma cabra, um cordeiro, uma rola, um pombinho? Para que isso? Aí o Senhor fala assim, pega tudo. Toma todos os animais. Vai partir. Gente, isso era naquele tempo. Não faça isso hoje, senão você vai preso. Há muitas formas de adorar o Senhor. Abdicar de coisas que nós habituamos, sabe? Se tornou um hábito. Por exemplo, seu telefone. A gente está tão viciado no telefone. Isso pode ser um sinal de adoração ao Senhor quando você deixa de lado. Fala, não, hoje não. Hoje o meu tempo é para o Senhor. Hoje a minha vida é para o Senhor. Só que o Senhor está dizendo para Abraão, vai lá e faz isso. O que, Senhor? Pega esses animais, parte-os pelo meio, põe em ordem as metades, uma de frente das outras. Só não parte as aves. A palavra diz que ele meteu aqueles animais lá em cima, como sacrifício, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Engraçado isso, né? Deus ainda demorou responder, aceitar o sacrifício. Não foi como o profeta Elias, não, que fez lá o altar, né? Que restaurou o altar, encheu de água e o fogo caiu ali, não. A palavra dá para entender que ele partiu aqueles animais e o cheiro atraía o quê? As aves de rapina. Elas desciam sobre os cadáveres daqueles animais. E Abraão lá, enxotando. Sabe o que é isso? Ele sacrificando. Não só esse sacrifício, né, animal, não. Ele sacrificando a sua vida para enxotar as aves. Ou seja, Deus está dizendo, no momento de adoração, virão
O quê? Aves de rapina. Elas vão descer para quê? Para impedir de você continuar me adorando e sacrificando o seu tempo. O seu tempo para Deus. Sacrificar o quê? O seu melhor para Deus. O melhor de Abraão, talvez naquele tempo era isso, que Deus considerava como o melhor naquele momento. Eu não sei qual o seu melhor, mas Deus está dizendo, vai vir muita ave de rapina tentar tirar o foco da sua adoração a mim. Mas Deus está dizendo para você, não deixe elas levarem o seu sacrifício diante do Senhor. Porque lembra lá no começo quando eu falei que Deus falou assim para ele assim, o teu galardão será sobremodo grande? Por quê? Porque é a recompensa dele, o tempo de espera. E Deus está dizendo, há um tempo de espera que você já está aí, olha, há muito tempo. Há pessoas aqui que estão vivendo esse tempo de espera, acorda e fala, então, Senhor, quando é que vai chegar meu dia? Aí vai dormir, aí com aquela esperança no outro dia que algo bom vai acontecer. Abraão está sacrificando ao Senhor, mas o que ele não percebeu ainda é que Deus estava testando Abraão para ver se ele ia abandonar o sacrifício. Deus está dizendo, você vai abandonar o seu sacrifício? Você vai abandonar aquilo que eu disse para você continuar? Porque eu vou responder com o quê? Com fogo. A palavra diz que ao pôr do sol, o que aconteceu? Foi embora o sol. Veio o quê? Um sono profundo. Abraão estava cansado. Abraão também cansou. Você acha que Abraão não se cansou? Você é humano. Eu sou humana. Nós nos cansamos. Nos cansamos de esperar. Nos cansamos de confiar. Sim, quantas vezes? Não vou confiar mais. Aí o Espírito Santo está lá te orientando. Confia. Você está perto de receber. Não, eu confio. Eu confio. Tem dias que fala assim, não, nem vou confiar, nem vou esperar mais. Não, isso não funciona. E o Espírito Santo te orientando, te conduzindo. Vai, confia. Não deixe de confiar. Por quê? Porque você está muito perto de receber sua vitória. A palavra diz que caiu o profundo sono sobre Abraão. E a palavra também diz assim, grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Não tinha luz como nos dias atuais. Aquilo era uma escuridão no meio da floresta. No meio, não sei se ele estava no meio da floresta, eu não sei se ele estava no meio do deserto. Uma coisa eu sei é que o Senhor o visitou e ele pensava assim, né? Vai ser muito rápido, vou sacrificar, Deus vai receber, eu vou embora. Não, ele ainda estava cansado, ele ainda dormiu o sono e veio as trevas e acometeram, ele ainda passou por aquele momento de trevas, de escuridão. Sabe aquele momento que você não tem visão, que você não consegue ver nada? Quantas pessoas já estão aqui nesse momento? Tem pessoas aqui que estão passando por esse problema. Grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Você está vivendo esse cenário? Mas eu tenho uma novidade de Deus para você. Eu tenho algo para dizer. Está vindo aí. Deus, o próprio Deus responder a sua oração. Aí, a palavra diz assim, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Deus está falando até do futuro de Abraão. Deus está dizendo, olha, 400 anos o teu povo vai ficar lá no Egito, né, peregrinando, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar e depois sairão com grandes riquezas. Até o futuro, Deus estava revelando. E Deus estava dizendo assim para Abraão, tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus estava falando do futuro. Então, creia. Porque Deus conhece o teu futuro. Somente Deus conhece o nosso futuro. Somente Deus conhece o teu futuro. Então, se Deus está falando para você, se Deus está te orientando, confia. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Ele sabe o que Ele está fazendo por você. Ele sabe por que Ele tem orientado você. E você não precisa duvidar. Não, mas eu tenho medo. Não temas. Deus conhece o futuro. Deus estava dizendo para Abraão, a tua descendência, o povo que está vindo aí, eles vão passar pelo deserto, eles vão passar pela dificuldade, 400 anos sofrendo, mas eu julgarei, vou sujeitar os povos e eles sairão com grandes riquezas. Ok, sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Chegou. A presença de Deus chegou. O seu sacrifício, Deus está dizendo, tem gente sacrificando tempo, tem gente sacrificando dinheiro, tem gente sacrificando relacionamento, tem gente sacrificando horas, tá de frente à televisão,
Tem gente sacrificando jejum, em oração, e Deus está dizendo, estou chegando, e eu estou ouvindo, e o meu fogo é fumegante, e eu estou vindo com tocha de fogo, estou passando entre aqueles pedaços, entre os sacrifícios. Deus está chegando. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E assim a promessa se cumpriu. Hoje nós estamos vendo como Deus cumpriu a palavra dele. Parecia impossível, mas Deus o quê? Fez o milagre acontecer. Sabe de uma coisa? Deus está falando para vidas aqui, eu estou chegando. Como? Com a minha presença. E aonde a minha presença chega, não fica igual. Estava lá o sacrifício, morto, sem vida. Mas aí, Deus permite o quê? O fogo, o fogareiro, fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Deus está dizendo para você, a minha presença está chegando. O meu mover está vindo em favor da sua vida e da sua casa. O Espírito Santo manda te dizer isso. Você que está me ouvindo, ele te conduziu sim para um lugar que você não estava à espera. Ele te levou sim para um lugar que você até não queria ir, porque você estava até bem confortável, mas aí o Espírito Santo está dizendo, é porque você precisa de visão. Aquilo que você não tinha, eu estou te dando. Aquilo que você não esperava, eu estou colocando nas suas mãos. Diz o Senhor para você, está vindo aí, essa densas trevas que você está vivendo, esse lugar escuro que você não consegue ver nada. O Espírito Santo está dizendo, o meu fogo está passando, a minha tocha de fogo está passando. E você vai ver que eu sou Deus, que respondo sacrifícios. Eu sou Deus que respondo orações sinceras, pedidos sinceros. Deus está realizando coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. Essas coisas grandes que você fala assim, mas só mesmo Deus, realmente, somente Deus que pode fazer isso. Deus está realizando coisas grandes que diante dos seus olhos são intocáveis, mas você vai passar a tocar, porque foi o próprio Deus que te prometeu. Escute uma coisa, Sara gerou. Gerou. Por quê? Porque foi Deus que falou. Foi o homem? Não, foi Deus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Prometeu? Vai cumprir. Deus prometeu? Foi Deus que prometeu? Ele vai cumprir. Sara concebeu, deu à luz um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo terminado, de que Deus falara. Não passe para Deus o seu tempo. Meu tempo está chegando. Quem conhece o seu tempo, melhor do que você mesmo, é Deus. Abraão gerou Ismael com 87 anos. Aí, sabe, com 99 anos, Deus chama Abraão e fala, não, você não vai chamar mais Abrão, não. Você vai chamar Abraão. Por quê? Porque a promessa vai se cumprir. Deus muda o nome de Abraão e de Sarai. Porque Deus muda até o nosso nome. Deus muda nome, Deus muda veste, Deus muda de lugar, Deus muda de família, Deus faz tudo. Mas quando é a promessa dele, a promessa tem que se cumprir. No tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão fez o que devia fazer naquela época, circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha o quê? 100 anos. Nasceu Isaque e Abraão 100 anos. E disse Sara, sabe o que ela disse? Ela reconheceu, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. É o que acontece. Parece loucura, né? Como uma idosa gerar uma criança da promessa, filho da promessa? Por quê? Porque foi o Deus que falou. Deus está falando para mulheres aqui que estão perto de ter o parto, estão grávidas, estão com medo. Deus está falando para você assim, vai nascer saudável. Não temas o parto, porque é Deus que está lá com o anjo dele. O anjo dele está lá guiando as mãos dos médicos para fazer esse parto. E vai nascer perfeito, porque foi feita uma promessa para você. Tem mulheres aqui que estão me ouvindo e que já desacreditaram que Deus irá fazer alguma coisa, que Deus vai intervir. E Deus está dizendo, eu sou o mesmo Deus que falei com Sara e eu falo com você nesse dia. A palavra diz assim que ele tinha 100 anos,
E eu fico imaginando como pode, né? Ninguém acreditava. Abraão, pai nessa idade, Deus faz isso. E quem teria dito? Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Não é porque eles eram bons, não. É porque Deus era bom na vida deles. Não é porque você é inteligente, não. É porque a sabedoria de Deus é que reina na sua vida. Tem lugares que Deus está colocando você. Tem lugares que Deus já tirou você. E Deus está dizendo para você, eu preciso que você contemple a minha grandeza. Eu preciso que você enxergue aquilo que um dia eu prometi a você. Porque tudo aquilo que eu prometi a você irá se cumprir. Porque a palavra diz que no tempo determinado que Deus havia falado, Sara, ela concebe um filho. Essa é a mensagem de Deus para você. O Espírito Santo de Deus está falando, está testificando no seu coração. Não fique desanimado, nem por um segundo, porque a promessa de Deus é muito grande. E coisas grandes realmente não competem a você, mas ao nosso Deus, todas as coisas, elas são possíveis. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, da sua casa, com todos aí da sua casa. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.